Oi, Caio, tudo bem? Tudo. Eu tô passando por uma de crise de fé, sabe? E isso tem me consumido e me angustiado demais. É uma mulher que escreve. Aparentemente, meu relacionamento com Deus estava indo bem. Tenho orado e lido a palavra todos os dias, estava acreditando estar na presença dele. Mas essa semana, de um dia para o outro, algo mudou dentro de mim. Sei. Então, o que ela cria, que a fazia estar na presença de Deus, é o fato de que ela orava e lia a Bíblia todo dia. Orado e lido a palavra todos os dias. Então, isso era um dos sinais dela que ela estava na presença de Deus. Quais foram os verbos que ela conjugou anteriormente? Eu estou passando por uma crise, isso tem me consumido, me angustiado. Aparentemente, meu relacionamento com Deus estava indo bem. Aparentemente, sim. Aparentemente. Tenho orado e lido a palavra. E estava acreditando estar na presença dele. Porque lia a Bíblia e orava, estava acreditando estar na presença de Deus. Exatamente. Sei. De um dia para o outro algo mudou. Você imagina, o Criador do universo, de todas as coisas, alguém está na presença dele, se lê um livro e se orar. E lendo esse livro, fizer oração. Leio o livro, aí faço oração. Aí eu estou na presença de Deus. O livro, nesse formato, é muito recente. Significava dizer que milhões morreram antes dela sem poderem nem tocar no livro, não havia livro. Saber ler era uma coisa para cientistas. Ninguém sabia ler. Analfabetos não estão na presença de Deus. Não estão na presença de Deus. Pobres sem livro, deslivrados, não estão na presença de Deus. Índios. Índios. Gente que não sabe fazer esse tipo de oração, que começa nosso Deus e Pai, termina em nome de Jesus, também não está falando com Deus, nem está na presença de Deus. Você veja como o Criador de coisas incríveis, quando se trata de relacionamento humano, ele fica pequeno, medíocre, mesquinho e intragável, quase inconcebível. Realmente se torna um ente minúsculo esse Deus. Eu não tenho mais nem palavras para reduzi-lo a tão pouco. É o Deus dos alfabetizados. Né? Triste esse Deus, né? Que coisa horrorosa. Eu passei, Caio. Aí mudou algo dentro dela. Aí ela diz assim, eu passei a questionar a existência de Deus. Sim, depois que não parou de ler a Bíblia e orar. Comecei a duvidar das Escrituras e a pensar que o Evangelho foi algo criado para nos consolar quanto à morte e dar sentido à vida e criar um padrão de conduta para seguirmos. Sim, ela veio assim uns 1.600 anos depois que esse pensamento se tornou moda. Pensar assim há 1.600 anos atrás começou, e há 600 anos teve um reavivamento desse pensamento também. E ela recuperou esse pensamento agora, assim como se fosse uma roda sendo descoberta, inventada. Tá. Ai. E aí, amiga? Eu sinto que simplesmente deixei de acreditar. Eu sinto que deixei de acreditar. Ou seja, eu sinto que deixei de sentir, né? Que esse crer para ela é equivalente a um sentimento. Ela gerundiou tudo. Eu estava crendo antes, ela vinha no gerúndio. Era algo que vinha acontecendo. E aí depois deixou de acontecer. Ela parou de sentir. Aí passou a descrer. Porque para ela sentir é crer. Não sentir é não crer. Porque para ela crer é também sentir. Um crer destituído de sentir é prova de que aquela crença era nada.
Porque o que valida o crer é o sentir. Aí a gente está perdido. Se o justo homem tiver que viver pelo sentir, tá danado. Porque hoje, por exemplo, eu vim para cá me sentindo muito mal. Recebi um WhatsApp tão desagradável ali de uma pessoa que me deu uma tristeza tão profunda, uma pessoa tão querida, me dando uma notícia tão desagradável. E mostra também que o olhar dela para comigo foi tão interesseiro durante anos e o meu totalmente limpo para ela. Graças a Deus por isso, mas me deu aquela tristeza de ver que a pessoa não aproveitou nada. Eu vim para cá tão... Imagina se eu fosse me guiar pelo meu sentir. Pelo meu sentir. Eu ia ter ficado, eu estava tão triste. É porque eu não sou de exagerar nada. Mas o grau de tristeza decorrente do que aquela pessoa significa para mim, que me veio ao coração como resultado de ter percebido que a pessoa não entendeu nada a meu respeito, me deu uma tristeza. Se eu fosse me guiar pelo sentir, eu teria dito, não vou fazer o papo de graça hoje não. Chega, estou em casa. Pedir desculpa aos meninos, faço um aviso ali. Vou tomar meu café aqui. Vou tentar esquecer essa tristeza. Porque eu estou sentindo? É, porque eu estou me sentindo tão triste. Você percebeu alguma coisa? Não. E você, em casa, ou ali, aqui, ali, qualquer lugar, perceberam? Porque eu não ando por sentimentos, eu ando pela fé. Eu faço o que tem que ser feito. E não hipervalorizo os meus sentimentos. Os meus sentimentos vão, vêm. A gente tem dias que está se sentindo bem, tem dias que está se sentindo mal. Mudanças químicas, hormonais, mudam todo o nosso sentir. Uma tristeza, um trauma, um choque, uma decepção, uma traição. Produzem. A gente sente os sentimentos são reais, a gente sente. Agora, a gente não pode deixar que eles dominem a nossa vida. Eles são importantes defesas, importantes percepções, mas não são o capitão da nossa existência. Nós temos que nos orientar não pelo que sentimos, mas por aquilo que decidimos, que escolhemos, pelas continuidades que nós deliberamos como exercícios e decisões de fé, de prosseguir, de ir adiante, de não desistir, de não se acabrunhar, de não se abater. Mas Deus não é um sentimento. E você não entendeu nada ainda, minha filha, não sabe nem o que é fé. E se você de fato tivesse entendido o que é fé, você não viveria por sentimentos. E se você entrar aí no meu portal, se fizer esse favorzinho a você mesmo e escrevesse, como a gente pediu ontem aqui, sentimento e fé, ou sentimento e emoção, igualzinho, Gabriel, a mesma coisa de ontem, adianta o teu lado aí, meu filho. Se você procurar aí no portal Caio Fábio, você vai encontrar uma quantidade grande de diferenciações entre sentimento 371. e fé. 371, sentimento e fé, ao mesmo tempo, emoção e fé. Caio, só sentimento eu fui aqui 778. Só no sentimento. Só no sentimento. Sentimento e fé, 300 e não sei quantos. Emoção. Isso. Emoção. Emoção e fé. Tem um outro tanto aí. 78. 78. Aí já, ó, aí some os 300 e não sei quantos. Com esse 78 já dá um bom começo. No. Tá bom, minha filha? Todo dia eu respondo a mesma coisa. Porque vocês são pentecostais de natureza.
E uma pessoa dentro de um culto pentecostal é ensinada a viver pela emoção. Deus é sensação no pentecostalismo, Deus é grito, Deus é choro, Deus é tremor, Deus é chilique, Deus é histeria, Deus é histrionismo, Deus é o que eu não entendo, Deus é sacudido, Deus é desespero, Deus é sentimento, emoção e sentimento indiscernível. Deus é alguma coisa que sacode. Foi isso que te ensinaram. E ensinaram que quem lê a Bíblia faz manutenção de Deus, como se Deus comesse leitura bíblica, se agradasse de saber que o cara está lendo o livro, e Deus se alimenta das nossas emoções. A gente dá boas emoções, a gente alimenta Deus e Deus nos devolve com uma alegriazinha. Mas se porventura a vida nos solapar e todas as nossas emoções se tornarem ruins e os nossos sentimentos esmagados, então Deus morreu. Porque esse Deus não existe, esse Deus é você, esse Deus são suas emoções. Esse Deus é a mínima estabilidade emocional que você adquiriu e nunca passou disso. Você tem que conhecer a Deus mesmo, minha filha. Tá bom? Anda aqui com a gente. Vai lendo que isso vai abrindo. De repente vai abrindo, vai esclarecendo. Um dia você diz, meu Deus, quanto tempo perdido. Você vai compreender. Mas ande, persevere. Não faça isso de vez em quando. Seja fiel a esse objetivo de compreensão. Leia tudo o que eu sugeri ali e continue conosco aqui. Tá bom? Porque fora isso, minha filha, eu não tenho esse poder de fazer essa iluminação acontecer. Mas eu te garanto, se você andar com a gente, ela vai acontecer. Uma hora vai acontecer e você vai compreender a distinção.